Oi, pessoal! Vamos para mais um tema, hoje sugerido pela Sandra Reis. Eu estou adorando essas sugestões de tema, porque apesar de já ter várias ideias do que falar, o tema ele traz a necessidade do que vocês estão sentindo mesmo. Hoje a Sandra pediu para a gente conversar sobre entrevista, como fazer, o que focar, seja para produção ou para área de atendimento. Bom, Sandra, eu poderia falar o dia inteiro aqui com vocês sobre isso e acho legal que o seu tema vai dar vários vídeos. Eu quero falar sobre todas as etapas, desde a abertura de vaga, recrutamento e convocação, a seleção em si, a admissão, a integração desse funcionário dentro da empresa, tudo que vai refletir, desde uma admissão assertiva, né, até uma cultura, um clima organizacional aí dentro da empresa. Mas eu vou tentar responder hoje especificamente a pergunta que você me fez. Como fazer uma entrevista? O que focar, seja para atendimento ou para produção? Bom, Sandra, eu encontro muita padaria ainda que faz a entrevista no ato quando a pessoa entrega o currículo. É óbvio, ela está ali já disposta, né? Mas ela está ali também às vezes cansada, porque entregou o currículo em um monte de lugar, nem estava às vezes preparada por uma entrevista, mas por ser mais cômodo, tanto para a padaria quanto para o candidato, vem aqui, já converso com você. Pessoal, pode dar certo? Pode, mas na maioria dos casos isso não dá certo. Por quê? O funcionário às vezes foi pego de surpresa, o candidato, desculpa, foi pego de surpresa, e a própria empresa não está preparada. E até na questão de falta de respeito com o funcionário, porque apesar com o candidato, que apesar de otimizar o tempo dele ali, você vai estar pecando em dois aspectos. O primeiro, você não vai estar concentrado para fazer aquela entrevista. Você também foi pego de surpresa. Você vai estar preocupado com outras atividades, vai fazer ali rapidinho, no meio do movimento, vai que é um horário de movimento ali da empresa. Você não vai estar dedicado o suficiente àquela entrevista. E o segundo ponto é que você não vai ter na sua mente um perfil de vaga já estabelecido. Eu estou fazendo entrevista com essa pessoa por quê? Para quando surgir uma vaga. Dá certo isso, pessoal? Você vai lembrar quando surgiu uma vaga? É o fulano lá que eu entrevistei, chama aí. Vai ser assertiva essa contratação? Então, quando eu faço a entrevista, eu tenho que ter, como você bem mesma disse, no próprio sugestão do tema já está a resposta, o que focar. Depende se ele vai ser um atendente, se ele vai cuidar de encomenda, um corte de frio, se ele vai ser da área de produção, qual nível de produção ele vai ser. É um ajudante, é um auxiliar, ou já é um padeiro, um confeiteiro, um pizzaiolo, já precisa vir com experiência. Então, depende muito do que você vai focar naquela entrevista, porque você precisa saber qual é a vaga que está aberta. E aí vem o terceiro ponto nesse caso, que é o pulo do gato aí que eu falo. Quando você entrevista uma pessoa, ela pode ser simpática, ou não, ou já ter a experiência, ou ter uma qualidade ou outra, mas como você entrevistou ela, quando abre vaga, até para poupar tempo, né, alguma coisa, contrata ela mesmo, chama ela, já gostei dela, pode pôr. Só que quando você já tem o perfil na sua cabeça da vaga e você conversa com mais de uma pessoa, seja duas, três, quatro, eu já cheguei a fazer entrevista com 35 pessoas na empresa 60, que tinha outra recrutadora, eu fiz com umas 35, ela também com umas 30 e poucas pessoas no mesmo dia. É lógico, fica cansativo, eram mais vagas, a gente tentou se organizar, né, com quem já estava aprovando, quem já estava, quem mantinha no processo ali de seleção e quem já era reprovado. Mas enfim, no geral, pelo menos mais um candidato. Você precisa ter pelo menos mais um. Para quê? Para criar um parâmetro comparativo. Então, eu entrevistei um, né? Gostei, achei lá legal, dentro dos critérios que eu exigia dentro da minha empresa, com experiência, sem experiência, simpático, mais introspectivo, mais cuidadoso, mais detalhista, ou não, mais dinâmico, mais ágil. Qual foram os critérios que eu avaliei naquele? E aí eu gostei de duas qualidades. Só que aí quando eu entrevistei o outro, me chamou mais atenção no outro qualidades que eu preciso mais para aquele cargo que eu já estou previsionado, né, determinado na minha cabeça. E mais do que isso, eu agendei num dia a entrevista que eu estava ali respeitando o meu tempo e o do candidato. Eu estava preparada para fazer essa entrevista, concentrada, com a minha atenção naquele momento.
sem outras atividades me surpreendendo, né, ali tomando a minha atenção. Então, esses são os pontos principais para você fazer a entrevista. Então, agendar no mesmo dia, estar concentrado, ter parâmetro comparativo e um perfil de vaga. Então, você vai chamar as pessoas para fazer a entrevista quando você realmente precisar contratar. Eu vejo muito em padaria falando, não, como eu falei, eu já faço a entrevista ali, ele já está entregando o currículo. Pessoal, por mais que você queira ser ali legal com a pessoa, você vai estar sendo negligente com a empresa, porque você vai estar ali se precipitando numa situação que quando acontecer, porque eu já entrevistei, né, enfim, e até com o próprio candidato, porque se você for perceber bem, você está querendo ajudar, mas você está prejudicando. Porque quando abrir a vaga, você ou já não lembrou dele, ou você fez uma entrevista ali às pressas, não estava concentrado, não estava dedicado àquilo, e aí contratou errado, porque ele era um perfil de uma outra vaga, né? Então, eu espero que tenha ficado claro esses pontos, Sandra. Eu gosto muito de trabalhar com abertura de vaga, recrutamento, convocação, aí sim a seleção dentro disso que eu comentei, para depois fazer a aprovação, a admissão e a integração dentro da empresa. Agora, o que você vai focar, como focar, a gente vai deixar para outros vídeos aqui. Mas eu já deixo aqui algumas pontinhas de sugestão. Então, se a área de atendimento vai lidar com o seu cliente, né, vai lidar com pessoas, que seja uma pessoa um pouco mais relacionável. Ela está ali na entrevista também olhando olhos nos olhos, está respondendo de forma até gentil o que você está perguntando, né? Então, lógico, pessoal, tenham muito respeito pelas pessoas que você está fazendo entrevista. Não julguem as pessoas de forma pessoal, tá? A gente tem que tirar isso daí da mente. Aqui, Lissa é um ser humano que às vezes já passou por várias entrevistas, já está cansado, também veio de longe. Existem outros aspectos que às vezes a pessoa está ali já tão desanimada que você também tem que quebrar um pouquinho de gelo na entrevista, né? Perguntar se está tudo bem, dar algum sorriso, falar, nossa, não entendi isso daqui na sua carteira, para quebrar um pouquinho o gelo, porque até a pessoa já criou até uma barreira para esse tipo de situação, né? Mas, voltando, não é sempre, né? Não é todos esses casos, mas você fazer uma avaliação do que você precisa dessa pessoa ali na empresa. Daniela, eu quero alguém com mais experiência de produção, como você falou, é na produção e não é uma atividade de ajudante, de aprendiz, nada disso. Eu preciso de um padeiro, de um confeiteiro, alguém que já venha com experiência. O que eu vou avaliar? Lógico, pessoal, carteira profissional sempre, e aí de todos, carteira profissional, currículo, e em casos que não tem experiência, pode ser primeiro emprego, não tem problema. Eu peço sempre para que vocês deem uma fichinha de perguntas para essa pessoa responder antes da entrevista. Não façam aquelas fichas enormes de folha 4 que tensiona até a pessoa responder aquilo, é número, Pessoal, isso daí depois vocês vão pegar e tranquilamente. Faça uma ficha rápida, meia folha ali, só para pegar algumas perguntas pessoais, né? Nome, alguma coisa assim. Perguntas até que eles não estão acostumados, né? Qual a atividade de lazer, o que eles gostam de ler ou de fazer, o que motiva eles para um trabalho, para trabalhar. Então, coloquem mais para ver caligrafia, paciência, concentração, ali você já consegue avaliar alguns pontos dele com essa ficha, né? E aí, voltando agora para o assunto, com experiência, então carteira de trabalho, currículo, fichinha, e aí eu vou conversar e tirar dele a parte técnica. Então, se como eu falei, confeiteiro, padeiro, vou perguntar, confeitaria gelada ou seca? Qual você gosta mais? Qual produto você faz mais de folhado, miudeza, pão doce, pão... como fala? Esqueci o nome, os pães rústicos. Então, você começa a instigar esse assunto de técnicas, né, mais específicos, para ver o que ele solta. Se ele fala de algum produto que é a especialidade dele, que ele fazia não sei aonde, peça para ver fotos, né? Hoje em dia, com o celular, todo mundo anda com um catálogozinho aí dos seus produto estrelas, como diz o Everton. Então, pede para ver umas fotos, se eles tiverem. Então, avalie também essa parte mais técnica, mais de experiência mesmo, se assim a função exigir.
tá? Sandra, como eu falei, eu poderia falar um monte de coisa, poderia ficar muito tempo aqui. Eu ainda vou fazer mais vídeos sobre esse tema, porque eu adoro. Eu acho que é um momento, um dos principais momentos do funcionário é a entrada dele, né? Um dos principais. É como você faz, como você ensina esse candidato, como ele vai ter que se comportar depois dentro da empresa. Então, é uma empresa séria, que tem etapas, critérios, regras, né? Já trabalha com regras desde a abertura da vaga. E aí você cria, já antes da pessoa começar, como é a cultura organizacional da empresa já nesse processo de entrada da pessoa, tá? Espero ter ajudado, Sandra, de novo, a gente ainda vai conversar, mas estou aí à disposição. Se você gostou do vídeo, dá uma curtida aqui, compartilha esse vídeo com os amigos, comenta, dê opiniões também de temas como a Sandra fez. E se não é inscrito, se inscreve, porque aí você vai estar sempre recebendo novidades se acionar o sininho. Aciona o sininho para você receber sempre o aviso de novos vídeos, tá bom, pessoal? Um abraço, obrigada e até o próximo vídeo.